Bora falar do Timão? Eu ouvi atentamente a entrevista coletiva do Augusto Melo, junto do Sérgio Moura, diretor de marketing, para anunciar a Vai de Bet, Vai Corinthians, Vai de Bet, a nova parceira do Corinthians, um patrocinador master, que vai ostentar o patrocínio master do Esporte Clube Corinthians Paulista pelos próximos 3 anos. Um acordo de 360 milhões de reais em 36 meses, com 10 milhões de reais pagos todo mês. É isso mesmo. Olha, até onde eu sei, diferente de outros acordos que normalmente são parcelas semestrais, anuais, e de valores até interessantes, mas nenhum chega perto desse. É o maior patrocínio de camisa da América Latina. O Corinthians conseguiu e anunciou. A gente trouxe a informação aqui que o contrato já estava assinado, era para anunciar na terça ou quarta-feira, vazou o nome da empresa, que tem o Gustavo Lima como embaixador, inclusive, segundo o Augusto, ele quase esteve presente nessa coletiva de apresentação do patrocinador, mas por conta de show e tudo mais, da logística não foi possível, mas que ele queria estar, ele postou um story, inclusive, né? Um cara muito seguido nas redes sociais, é um cara muito popular no Brasil hoje e que tem essa marca, né, como uma das principais parceiras dele, né? É uma das maiores do segmento, segundo o próprio Augusto Melo, e está chegando com um dinheiro considerável. 10 milhões de reais todo mês. Olha, se a gente considerar que a folha de pagamento do Corinthians é 20, 22 milhões, pelo menos terminou assim em 2023, você tem praticamente, é óbvio que esse dinheiro ele não é imediato, né? Porque o Corinthians tem outras receitas também. Mas pensa que ele paga metade da folha de pagamento. E aí você tem outros recursos, com outros patrocínios, né? Compondo a camisa, você tem naming rights, você tem naming rights que vão chegar no Parque São Jorge e no CT Joaquim Grava, hoje com o nome de Joaquim Grava, mas o nome vai mudar por conta de naming rights, promessa de campanha do Augusto. Você tem bilheteria, você tem acordos com a televisão, enfim, você tem venda de jogadores, enfim, você tem outras receitas para poder equalizar o clube. Pensem, olhem só tudo que eu citei, gente. Olhem como o Corinthians, se quiser, se for bem administrado, ele pode realmente chegar num nível como hoje chegou o Flamengo, de ser autossustentável, de não depender muitos de venda de jogadores, né? Você muitas vezes forma um jogador e segura ele até quando quiser, porque você não vai depender mais dessa receita. Cotas de televisão, você pode negociar uma boa, porque você vai ter outras receitas compostas aí com marketing e patrocínios. Então, o Corinthians pode. O Corinthians tem uma marca. Tudo isso que o Augusto fala na entrevista, que parece algo até soberbo, né? Quando ele fala, o Corinthians é o Corinthians, é uma marca gigante, é uma marca mundial. Gente, é a realidade. Quando a gente fala do capital, do patrimônio que tem esse clube, é inacreditável você ver um clube como esse com tantas dívidas. Porque ele tem um público que consome, um público que investe, um público apaixonado e que pode muito bem ajudar o clube. Só que para isso tem que ter retorno, né? Você tem que ter mecanismos para poder favorecer esse torcedor. O torcedor ele quer consumir o produto Corinthians, mas tem que ser interessante também, né? Enfim, o Corinthians pode muito bem ter toda essa capacidade financeira para poder investir cada vez mais no futebol. Até porque esse patrocinador, ele envolve futebol feminino e o basquete. Então, assim, tem um valor ali para o futebol masculino profissional, mas tem para outras áreas do clube, onde o Augusto não vai deixar de investir. Mesmo assim, é muito dinheiro. E segundo ele, a empresa já depositou 20 milhões de reais, meio que de luvas, assim, né, para chegar chegando. E aí, com isso, né, você já tem um bom capital financeiro, uma boa previsão de pagamentos para poder investir. E esse é um dos patrocínios novos. O Augusto disse que vem mais um, não nesses moldes, mas perto disso, mas vem mais na sequência aí em outro espaço da camisa. Olha, realmente é uma camisa muito valorizada. A Leila Pereira, presidente do Palmeiras, fez aquela provocação, né, que duvidava que a camisa do Corinthians fosse mais valiosa que a do Palmeiras. Só que aí ela disse que ia subir o dela, né? Então isso pode não ser um bom negócio, né? Porque daqui a pouco ela vai valorizar ainda mais o do Palmeiras. Enfim, eu acho que todo mundo ganha com isso, né? Mas, enfim, 120 milhões só de um patrocínio realmente é um negócio impressionante. E aí, o Augusto concedeu a sua entrevista coletiva, longa, muitas perguntas, algumas perguntas meio assim, né? Meu Deus, mas não vou ser um ombudsman aqui, né? Aquele cara que fiscaliza a imprensa. Até porque eu não estava lá para perguntar, então não é ético da minha parte. Mas, enfim, me incomodou algumas coisas. Mas, enfim, o correto, o fato, assim, o ponto crucial é que ele respondeu sobre algumas situações. E aí ele revelou que
devem chegar mais 4 a 5 reforços e que 3 já tem propostas na mesa e que tem um atacante surpresa, que ninguém sabe quem é. Bom, desses 3 que já tem a proposta, um deles é o Luiz Henrique. O Luiz Henrique, ex-fluminense, que estava sendo cogitado ou tentado por Flamengo e Fluminense. Pois bem, o Corinthians está tentando o Luiz Henrique, 22 anos, numa proposta junto ao Real Betis da Espanha, de 1 ano de empréstimo com opção de compra. Ele saiu daqui por 8 milhões de euros, mais 5 milhões de euros de bônus, 13 de euros. Não sei quais os moldes da negociação para essa opção de compra ao final da temporada. Mas, provavelmente, o Corinthians vai ter que pagar um valor para esse empréstimo aí, né, remunerado de 1 ano. O Fluminense estava oferecendo 1 milhão de euros para ter ele aqui, só que a negociação ainda não estava rolando e o Corinthians chegou. Então, se oferecer 1 milhão, 1,5 milhão de euros, ele joga aqui uma temporada por empréstimo e depois vai ter opção de compra. O Augusto disse que o Corinthians tem uma capacidade financeira de contratar, inclusive, jogadores do mesmo nível do Gabigol pelo salário dele. O Corinthians consegue pagar um salário que o Gabigol recebe, por exemplo. Então, tem caixa, tem dinheiro para investir e vai poder, não só no Luiz Henrique, mas ele disse que tem nome, tem jogador de grande nome internacional, de fora do país, tem outros tantos que eles estão avaliando e a gente deve ter novidades nos próximos dias. Então, assim, veio o anúncio, que era uma promessa de campanha, viram outros patrocínios na sequência e já chegaram alguns reforços, né? O Ranieri, o Diego Palacios, o Rodrigo Garro, o Hugo e o Félix Torres. Ele foi questionado também e falou o seguinte: tem alguns detalhes que a gente não pode revelar. Pois bem, descobertos, a gente descobriu os detalhes aí que estão impedindo o Santos Laguna de liberar o Félix Torres. Os caras estão bravos porque eles estavam negociando com o Rodrigo Garro, do Tajeres. E aí o Corinthians foi lá e eu não sei nem se foi um chapéu, eu não sei se o Corinthians sabia, ou se o Santos Laguna ficou bravo porque o Rodrigo Garro acabou, quando ele recebeu a proposta do Corinthians, ele decidiu ir para o Corinthians. Então, assim, eu não sei qual foi a chateação que rolou com os caras lá, mas os caras estão meio que dificultando a liberação do Félix Torres por conta disso. Só que o Félix Torres já assinou o documento de intenção, ele quer jogar no Corinthians, ele vai chegar aqui nos próximos dias, porque, segundo o Corinthians, a confiança é tamanha que o negócio está fechado. Mas claro, né, se os caras trancarem ele lá, amarrarem ele no pé da mesa lá, ele não tem como sair. Vamos ver, porque o Félix Torres é um próximo anúncio também. E tem um outro jogador, olha só, né, como são as coisas, que também estava negociando com outro clube e que, segundo o Augusto, o Corinthians chegou e o cara desistiu de tudo, largou tudo para ir jogar no Corinthians. A gente não descobriu quem é ele também. Pode ser até o Luiz Henrique, né, porque faz parte, né, ó. Luiz Henrique, tá? Tem o Flamengo e o Fluminense ali, chegou o Corinthians, ele daqui a pouco vai pro Corinthians. Mas eu não sei se é. A questão é que ele citou um jogador com essas características. E também tem uma informação da Monique Vilela de que o Corinthians voltou à carga para contratar o Eric, volante do Atlético Paranaense. Inicialmente tinha oferecido 4 de euros, o Atlético Paranaense, que é ruim de negócio para negociar, o Petralha não libera os seus caras, não quis saber, o Corinthians subiu a pedida, 6 milhões de euros para contratar o Eric, volante do Atlético Paranaense. Será que agora vai? Agora a gente tem que aguardar. Augusto, que chegada, hein, irmão? Chegou chegando, o começo tá muito bom porque ele não tem só teoria. Ele tem já algumas promessas cumpridas, já tem já algumas situações muito claras que a gente está vendo. Ele falou e fez questão de frisar isso. Tem muitos jogadores que vão chegar que não são apenas estrelas. E realmente, né, você traz um Ranieri, que é um carregador de piano, apesar de ser um bom jogador, que pode se transformar numa grande estrela, mas ele ainda não é. É diferente, né, do nível do Gabigol. Mas tem que vir uma estrela. E ele falou sobre isso. Vai vir um grande jogador. Não veio o Gabigol? Vai vir um grande jogador para ser a bandeira da gestão. E outros tantos qualificados, baseados no centro de análise, para que possam montar uma equipe competitiva para o Corinthians nesse próximo ano. E aí, vocês estão confiantes? Vocês gostaram do anúncio, do patrocinador, da coletiva do Augusto? Estão gostando dos primeiros passos? Inscreva-se no canal. Eu volto a qualquer momento com mais novidades. Não deixe de se inscrever e deixar o teu like no vídeo. Até a próxima. Tchau!